Certamente você já deve ter visto ou ouvido por aí que a JBS está estudando a implantação de férias coletivas em algumas de suas unidades de processamento de bovinos no Brasil, certo? Você que direto ou indiretamente opera no mercado de proteína animal já deve ter se deparado com notícias como essa, divulgadas pela agência de notícias Reuters. E alguns de nossos assinantes perguntam se a Rural Business tem bola de cristal. Outros nos enviam mensagens como esta, que diz: agradeço a estratégia que recebi como assinante da Rural Business para ficar esperto com a segunda quinzena de março. E aos vários alertas que vocês dispararam, avisando que deveríamos ficar fora do mercado físico do gado gordo a partir da segunda quinzena de março, porque parte dos mega frigoríficos do Brasil iria jogar o mercado para baixo. E como estamos vendo agora, aconteceu, dito e feito. Caro assinante estrategista de mercado, a agência de notícias Reuters está divulgando por aí que a JBS e a Minerva Foods avaliam suspender operações de abates em algumas unidades de bovinos no Brasil, em meio a problemas logísticos na China, decorrentes de ações para conter o coronavírus. Na verdade, essas notícias começaram a circular na segunda-feira, 16 de março. Em nota, a agência de notícias reportou que a JBS vem monitorando os reflexos do coronavírus no mercado e admitiu que avalia a implantação de férias coletivas exclusivamente em algumas das suas unidades de processamento de bovinos no Brasil. A companhia, que também atua em carnes de frango, suínos e alimentos processados, ainda não detalhou quais serão as plantas que poderão ter as operações suspensas. As supostas fontes do mercado consultadas pela Reuters disseram que a expectativa é de que o movimento atinja outras empresas do setor. No caso da JBS, as paralisações podem ocorrer em unidades dos estados de Mato Grosso do Sul e Goiás, onde estão algumas das maiores operações. De acordo com essas fontes, que pediram para ficar no anonimato, a avaliação de paralisar as unidades ocorreu devido à dificuldade de exportação por falta de containers e que foram enviados à China e ainda não retornaram. As conversas para definirem quais plantas as plantas da JBS a medida seria adotada, começaram na última sexta-feira. E por se tratar de um problema que afeta o mercado de bovinos em geral, paralisações também devem ocorrer na concorrente Minerva. Uma fonte próxima à companhia disse que várias coisas estavam sendo discutidas e provavelmente a definição sairia nesta terça-feira. E como esperado, a Minerva Foods anunciou hoje que as operações de abate serão suspensas em 4 unidades no Brasil como medida preventiva contra a transmissão do coronavírus e por problemas logísticos também relacionados à doença. A partir do próximo dia 23, serão concedidas férias coletivas aos colaboradores das unidades Janaúba, em Minas Gerais, José Bonifácio, em São Paulo, Mirassol do Oeste e Paranatinga, no Mato Grosso. Em nota, a companhia disse que o afastamento deve durar entre 10 e 15 dias, a depender da planta. Funcionários das áreas administrativas, dos escritórios da Minerva na capital paulista e em Barretos, passaram a trabalhar em regime remoto, como medida preventiva. Mas o que a Minerva alega? A empresa diz que a decisão também está alinhada à piora dos cenários doméstico e global, que inclui queda da demanda no segmento de food service e limitações logísticas em diversas partes do mundo. Queda no segmento food service, ou seja, no segmento de bares, lanchonetes e restaurantes? Ok. Mas e a explosão no consumo de comidas prontas, como almôndegas, hambúrgueres e muitos outros à base de carnes, com validade mais extensa? Vocês não vão comentar? Vocês não viram a corrida por alimentos não perecíveis que aconteceu nos últimos dias e que fez até o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pedir aos americanos que consumam um pouco menos? Júlio Brissac, analista-chefe e estrategista de mercado de pecuária de corte aqui da Rural Business e responsável por esta análise, alerta que a ordem entre os mega frigoríficos brasileiros é segurar o consumo interno de carne bovina e agarrar as oportunidades no mercado externo, que está elevando ainda mais o valor da tonelada exportada. Na avaliação da equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business, os fabricantes de comidas prontas estão rindo à toa diante de tamanha demanda.
Quanto à nova bobagem de que neste momento há uma limitação logística das companhias de carnes e ausência de contêineres disponíveis para exportação, pois parte dos que foram para a China ficaram com cargas paralisadas no país em fevereiro e ainda não retornaram ao Brasil, é importante ressaltar que a Minerva também afirmou hoje que as férias coletivas são a melhor opção a ser seguida, tendo em vista que permitem preservar a economia de escala das operações industriais. Adotaremos medidas comerciais para apoiar nossos clientes do segmento de food service e seguiremos colaborando com nossos operadores logísticos sem colocar em risco as medidas aplicadas para evitar a disseminação do vírus, declarou a companhia. Pois bem, agora nós vamos te revelar algumas informações que parte da imprensa que só toca notícia contra o Brasil não vai te mostrar nunca. De uma vez por todas e de acordo com dados oficiais, vamos mostrar o que está acontecendo de fato com as exportações das 3 principais carnes, que são bovina, suína e de frango, neste mês de março, pelos frigoríficos que operam aqui no Brasil. E começando pela carne bovina, anote aí que os exportadores de carne bovina in natura devem fechar o terceiro mês do ano com um novo recorde histórico de volume e receita. É exatamente isso que você acabou de ouvir. Com base nos dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o novo estudo de projeção feito pela equipe de pecuária de corte da Rural Business revela que a cada dia útil estão sendo embarcadas 5,96 mil toneladas do produto ao exterior. Média 2,9% maior que o visto em fevereiro e 10,7% acima do registrado em igual mês de 2019. Com o setor exportador tendo 22 dias para explorar, 4 a mais do que teve no mês anterior, se a média diária de negócios for mantida, os exportadores mandarão para fora do Brasil 131,19 mil toneladas de carne bovina in natura até o final deste mês de março. Outro destaque é o faturamento desses frigoríficos, já que as vendas podem render algo próximo a 585,49 milhões de dólares, que com o câmbio médio de R$ 4,662 se traduziria em 2,73 bilhões de reais, o que seria o maior faturamento de todos os tempos para esta época do ano. O que também chama a atenção nos dados oficiais é o valor médio da tonelada de carne bovina in natura exportada a partir do Brasil, que subiu 20% no exterior entre março do ano passado e deste ano, passando de 3.719 para 4.463 dólares. E na carne de frango, o que é que o estudo revelou? Pois bem, a cada dia útil estão sendo embarcadas 15 mil toneladas do produto ao exterior. Se essa média diária de negócios for mantida, março pode encerrar com um embarque de 330 mil toneladas, volume 3,8% maior que o registrado em igual mês de 2019. Mas veja que no faturamento, os frigoríficos exportadores podem faturar 523,51 milhões de dólares, que mais uma vez, favorecido pelo câmbio, vai se reverter em 2,44 bilhões de reais. Também o maior faturamento em real de todos os tempos para essa época do ano. É importante observar que o valor médio da tonelada de carne de frango in natura exportada a partir aqui do Brasil sofreu uma baixa irrisória de 0,8%, já que em março do ano passado era negociada por 1.599 dólares e agora sai por 1.586. E finalmente vamos saber o que está acontecendo com as exportações de carne suína in natura dos frigoríficos brasileiros. Pois saiba que essas exportações também podem fechar março com novos recordes e confirmar todos os alertas antecipados pela equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business de que especuladores interessados em comprar matéria-prima barata dos produtores iriam explorar e forte o mercado nesta segunda quinzena de março. Em cada um dos 10 primeiros dias úteis deste mês de março foram embarcadas 2,97 mil toneladas. Média que, se for mantida, vai encerrar o mês com 65,34 mil toneladas exportadas, podendo ficar 37,8% acima do registrado em igual mês de 2019. Se forem confirmadas, essas vendas podem fechar março de 2020 com recorde histórico de 162,23 milhões de dólares faturados, ou 756,31 milhões de reais,
caso o dólar mantenha a média de R$ 4,662, vista neste intervalo de 10 dias úteis. Os dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços investigados pela Rural Business mostram ainda que cada tonelada de carne suína in natura brasileira está chegando ao exterior nesse terceiro mês do ano pela média de R$ 2.483 ou R$ 11.575, patamar 47,5% acima do registrado em igual mês do ano passado. As tentativas de baixar o valor do gado gordo, do frango e do suíno vivo, é claro, vão continuar. Mas estamos aqui para separar o que é fato do que é fake. E para isso, ao longo desta semana, vamos inaugurar uma nova série de informações aos operadores desse mercado. Corona Money, ficou fácil prever os movimentos dos mega frigoríficos do Brasil. Mas atenção, esse produto vai circular na íntegra somente para os assinantes de uma das plataformas de informação da Rural Business. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.